Vamos lá, Yasmin, se apresenta aqui para o povo te conhecer. Vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Yasmin, eu sou do estado da Bahia, né? Falo que eu sou de Salvador porque a cidade que eu nasci é uma cidade que a gente pega ônibus coletivo para Salvador, então é conhecida como uma parte de Salvador. E eu tenho 28 anos, né? Sou formada em publicidade no Brasil, né? Até esse foi um dos motivos que fez com que eu decidisse me mudar para os Estados Unidos. Então, esse é um pouquinho de mim, né? Bem pouquinho. Sim. Poxa, que legal. E assim, eu separei umas perguntinhas aqui para você, viu? Vou Certo. fazer. Vamos Vamos lá. lá, por favor, me guia. Vou te guiar aqui. Ó, como que você descobriu o programa de au pair, menina? Como assim? Você falou para mim que você chegou lá e passou um perrengue. Mas o que que aconteceu? Quem te apresentou o programa de au pair? O que que aconteceu? Assim, eu vou fazer o programa de au pair. Primeiro, qual foi o passo que você deu para querer escolher o programa de au pair e sair do Brasil? Primeiro, eu tinha me formado, né, na faculdade e o trabalho que eu estava trabalhando numa agência de publicidade, mas o salário era muito pouco, as oportunidades de crescimento também não eram muito. Eu morava numa cidade que se chamava Feira de Santana, na Bahia também, a segunda maior cidade da Bahia, mas mesmo assim não tem muita oportunidade. Então eu comecei a cogitar a possibilidade de mudar para o sul do Brasil, na verdade, de primeira mão, só que eu comecei a aplicar para várias vagas e a partir de R$ 3.000 ele já pediu inglês fluente. E, Olha e só. eu não sabia nem o verbo to be. Então, falar que nem o pessoal fala. O verbo Eu não Toby. sabia nem o verbo to be. Então, eu comecei a aplicar para essas vagas de trabalho, mas sempre, tipo, ninguém me respondia. E eu falei assim, olha, o inglês, vou ter que aprender o inglês. Foi aí quando eu comecei a pensar na possibilidade de um intercâmbio. O au pair, na verdade, acabou vindo nessa procura, no Google e tal, até que uma amiga minha que trabalhava comigo, ela chegou e falou pra mim, Yasmin, alguém que eu conheço mora no Texas e ela era babá. Ela nem conhecia o termo au pair, ela só conhecia o termo babá. E aí eu comecei a procurar babá nos Estados Unidos. Boom! Cultural quer, au pair quer, e aí eu comecei a encontrar as meninas no YouTube, falando sobre o programa, e eu comecei ali a me aprofundar, como acredito que a maioria das meninas, né, começa a assistir vários vídeos de meninas que já estão lá, gente que já foram, e ouvir a experiência, e aí foi que eu vi que tinha que ter um inglês intermediário. Eu falei, olha o inglês de novo. E Sim, aí, nisso foi que eu comecei a minha jornada do inglês. Né? Mas foi assim que eu descobri o programa do au pair, basicamente. perfeito. E assim, mas no caso, antes de você descobrir o au pair, você não tinha noção nenhuma de inglês mesmo, né? Você nunca tinha contato com o inglês na sua rotina. Como é que era isso, assim? Como é que você se preparou para ser au pair? Meu contato do inglês era abaixo de zero, literalmente. Eu estudei na escola, estudei sempre a minha vida toda praticamente em escola pública. E as escolas que eu estava, Chovia a vida toda. infelizmente, havia Verbo Toby. praticamente. O verbo to be, literalmente era isso. Era um inglês que não serve de nada, vou ser sincera, não servia de nada. Eu não sabia nem literalmente o verbo to be, tipo, me enchi, não sabia, eu me perdia, não sabia nem isso. E aí então, eu vi um vídeo de alguma das meninas, eu vi que uma tinha tido uma professora de inglês, né? Que ela falou, meu inglês era muito zero também. E aí eu conversei com essa professora, nem mandei uma mensagem para ela, encontrei ela no Instagram. E falei assim, então, eu quero ser au pair, mas meu inglês é zero. E aí, o que é que eu posso fazer? E ela pegou e falou assim, olha, Yasmin, eu vou conversar com você, a gente marcou acho que uns 10 minutinhos de conversa, para ela entender onde é que o meu inglês estava. Aí ela falou, então, né, gata, você não tem nada, né? Vamos ser sincera. Isso Aí foi eu, quanto tempo antes do au pair? isso, antes de eu embarcar, foi mais ou menos uns 3, 4 meses antes de eu embarcar. Isso, pra você ter noção. 3, 4 meses antes de eu embarcar. Não. E aí eu falei pra ela, olha, eu já marquei a minha entrevista com o Cultural Care. A minha entrevista com o Cultural Care tava pra ser se eu não me engano, em 2 meses pra frente. Sim. Isso, um mês pra frente, um mês e meio pra frente, mais ou menos assim. Ela falou assim, Yasmin, eu vou ser sincera com você. Não vai dar pra você, tipo, realmente aprender, aprender, digamos assim, pra chegar no nível no intermediário, porque o seu inglês realmente é muito básico. Eu tinha um trabalho, né, que era integral. Então, o que ela falou foi o seguinte, eu tenho perguntas e respostas e você vai treinar
essas perguntas e respostas que podem ser feitas na entrevista. E aí eu comecei a saga de começar essas perguntas e respostas. Eu gravava, eu me ouvia, eu mandava para ela de volta, mas foi basicamente um jogo de memorização e não um jogo de aprendizado. Então, assim, Imagino. quando chegou no dia da entrevista, eu me lembro que ela começou a me fazer algumas perguntas. Se ela mudasse uma palavra ou outra, dependendo da palavra que ela mudasse, eu já não ia saber responder, porque, como eu falei, era memorização. Tinha simplesmente memorizado. E aí, quando ela começou a me perguntar e tal, eu acho que não, sinceramente eu não sei. Eu acredito que eles estavam precisando preencher a cota também. Estavam fazendo a promoção de que pagava metade, enfim. Não sei se eles ganham desconto, não sei se eles ganham. Porque eu, sinceramente, não tinha condições de ter passado, né? Mas. Realmente, eu percebo que quando, desculpa te atrapalhar, eu Não, percebo que tá. quando você entra em contato com a agência, e isso aconteceu comigo. Elas parecem que ficam pressionando, dizendo assim: se você não fazer entrevista tal dia, você não vai conseguir o desconto, hein? E eu já percebi que Exatamente. aquilo ali é um lance de marketing para correr com você. Isso aconteceu muito Exatamente. comigo porque eu lembro que estava faltando um raio-x meu para eu poder ficar online para, né, ter entrevista com a Host Family. E elas ficavam assim, bora, o raio-x, se você não entregar o raio-x até segunda-feira, isso na quarta, até segunda-feira você não vai ficar online e vai perder a sua vaga. E olha, era Verdade. impossível entregar aquele raio-x naquele momento, né? E não sei se é porque elas queriam mesmo, era pressa de você, acho que elas ganham comissão para isso, né? Então fica Acredito que aquela sim. Eu correria e fica te acredito. pressionando. Acredito que seja isso também. Portanto, que quando passou de segunda-feira, eu não consegui entregar um raio-x, né? Que seria aquilo para completar. E eu vi que eu falei assim, nossa, que estranho, era pra eu estar fora, né? Então, tipo, eu não consegui entregar o raio-x na segunda-feira. Elas ficam pressionando você para fazer entrevista, entregar tudo no tempo delas, para justamente acontecer É, esse lance aí, que eu acredito que seja o lance da comissão que elas ganham em cima. com Então, certeza. isso. Pode falar. Não, de falar só uma falta de responsabilidade deles, né? Eu também acho, porque, enfim, né? Pressionando, né? Demais a pessoa para a pessoa fechar logo. Yasmin, acho que ela caiu. Yasmin. Gente, será que a live caiu ou foi a Yasmin que caiu? Galera, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a Yasmin caiu. Foi a Yasmin. Deixa eu responder aqui. A Yasmin vai voltar, tá, gente? Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntinhas aqui. Gente, obrigada! 9 pessoas, eu fico feliz, sabe? Porque as últimas lives que eu fiz, agora 10. As últimas lives que eu fazia era tudo tipo 5 pessoas e tudo mais. Ai, que saudade, cara. Que saudade de fazer live com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui as perguntinhas. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer e acabar indo assim para cima, muito rápido, tem aqui uma caixinha de pergunta, viu? Vocês podem deixar a pergunta de vocês aqui, que aí a gente responde no final. Caso às vezes vai passando rápido assim, né? Hello! Excelente, Tamires, obrigada. Há algum diferencial importante da Cultural Care para a STB? Olha, Van. Van deve ser Vanessa, né? Mas vamos lá. Cultural Care foi a agência que eu fui. E olha só, sendo bem sincero, eu gostei muito da Cultural Care, viu? Eu indico a Cultural Care, até por questão de família, né? A família é, você tem mais contato com família, entra mais família no seu perfil pela Cultural Care do que, acredito, não sei como funcionam as outras agências, mas eu tenho mais contato com quem, inclusive a maioria dos meninos que estudam comigo é pela Cultural Care, estudando para Cultural Care. Mas eu super indico a Cultural Care, até pelo fluxo de família, inclusive agora, tá? Durante essa pandemia, muita aluna minha não conseguiu pela STB embarcar, eram alunas que estavam precisando. A Yasmin voltou. Peraí que eu vou aceitar ela aqui de novo. Esperança. Desculpa, o telefone desligou por conta do sol tava batendo Não na tem frente. problema nenhum. E Menina, aí eu o fiquei iPhone aqui. desliga por conta Eu do. fiquei aqui achando que era minha. Eu falei assim, meu Deus, será que foi alguma coisa que aconteceu aqui? Aí eu fiquei aqui, ó,
Gente, vocês estão me ouvindo? O Que aconteceu? que Mas enfim, aconteceu? Mas deixa eu responder rapidinho a pergunta da Van, que eu tava respondendo a ela. Você foi por qual agência? Cultural Care, né, Yasmin? foi. Então, ela tá perguntando entre a Cultural Care e a STB o que que a gente acha, qual que indica. Eu indicaria muito a Cultural Care, até por causa do lance da família, né? Que é um fluxo de família gigante. Inclusive, quando eu tive meu rematch, eu tive total apoio. Eu não sei pro lado da Yasmin, mas quando eu tive meu rematch, eu tive apoio de todas as LCCs, assim. E também muita família. Portanto, que quando eu entrei em rematch, eu fiquei louca, né? Fiquei assim, meu Deus, desesperada. Eu fiquei, ai, agora que eu vou voltar pro Brasil. E teve o quê? Mais ou menos 10 famílias no meu perfil. E eu fiquei assim, mamãe mandou eu escolher esse daqui. Tipo, teve 10 famílias. Então, assim, eu não sei. A experiência das meninas recentemente com a STB falaram para mim que não foi positiva. Ficaram bem tristes, chateadas. Meninas da STB não responderam elas. Tiveram meninas que desistiram do programa de au pair, justamente pela agência não responder. Então, eu ajudei, por exemplo, essa menina que acabou de embarcar, que foi uma das minhas alunas, ela saiu da STB, se eu não me engano, para a Cultural Care e conseguiu embarcar com a Cultural Care. Se dependesse da STB, acredito que ela ia ficar online até hoje, pela STB, tá? Então, eu acho que assim, a Cultural Care é um pouquinho mais cara, mas eu acho que vale muito mais a pena, sendo bem sincera. Mas vamos lá. Voltando ao que a gente estava falando, Yasmin. Coitada. Bateu o Enfim, celular aí. qual foi a parte mesmo que eu parei? Me Bom, ajude, me guia. não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos ver aqui sobre as perguntas. Você falou que descobriu o programa, né? Por conta de uma amiga e tudo mais. Você decidiu ser au pair porque você queria muito melhorar Sim, seu a gente tá inglês. falando sobre a entrevista. Mas mesmo assim, a gente não passei de primeira, tá? O que ela Não fez. passou. Não passei. Pelo menos isso. Caramba. Aí ela pegou e falou pra mim, olha, Yasmin, você ficou pertinho de passar algumas perguntas, né? Você ficou um pouco perdida, eu vi que você ficou tentando encontrar a palavra, mas eu vou te dar uma outra oportunidade. Você vai poder fazer a entrevista daqui a 2 meses. Aí eu falei, 2 meses? Aí eu tava desanimada, já tava procurando família na Europa. Eu falei, não vai acontecer. Enfim, né? E graças a Deus que eu fui pra Europa. Porque imagina pra Europa sem inglês, meu Deus do céu. Porque com agência já é difícil, imagine estar num outro país sem suporte nenhum e você sem falar a língua. Meu Deus do céu. Enfim, E né? Yasmin, mesmo assim, mesmo você não tendo passado de primeira, você não quis procurar uma professora para treinar seu inglês. Você quis, Eu eu vou tava, continuar gravando Eu a tava com a pergunta. professora, eu tava com a professora, mas foi aquela questão. De acordo com o tempo que eu tinha também, porque assim, o aprendizado, obviamente que cada um tem um aprendizado diferente. Tem gente que vai ser mais fácil, eu digo, não é mais fácil, mas tem gente que tem uma facilidade mais para aprender a língua. Tem gente que tem mais tempo, por exemplo, eu trabalhava no trabalho full time. Eu via que tinha au pairs, por exemplo, que estava se dedicando full time a aprender o inglês pro au pair. Eu tinha aquele tempo e eu queria ir logo. Vou ser sincera, como a maioria dos meus au pair, eu queria ir logo, então eu queria. É para memorizar? Vamos memorizar. Eu não vou limitar. Então, assim, eu também teve muita responsabilidade da minha parte, porque eu não entendia a complexidade da coisa. Né? Eu achava, não, chegar lá eu vou aprender inglês em 3 meses, eu tô fluente. Então, assim, né? Pra É quê? cilada, Para! Binho, corre! É Ai, cilada! querida, percebi isso depois. Mas na minha cabeça, eu ia vir pra cá, eu ia aprender inglês fluente, ia estar no mínimo com o meu intermediário em 3 meses, eu ia estar com a família americana e que não tinha como aprender. Então foi nisso que eu acreditei. Então vamos memorizar as perguntas e respostas, vamos passar nesse teste. Na segunda vez que eu fiz, né, o teste, ela era para ela ter me ligado com, acho que ficou de 2 meses, mas aí então ela deixou para 1 mês, né, porque eu falei que era muito tempo. Aí, com 15 dias, na verdade, ela acabou me ligando e falando: e aí? A gente tá com uma folga aqui na agenda, você quer fazer o teste agora? E eu tava trabalhando, eu me lembro que tava no meu horário de almoço. E aí eu falei: tá bom, tô aqui no meu horário de almoço. E aí fiz, né? Passei, comecei todo o processo, né? Demorei um pouco para ter famílias no meu perfil. Apesar de ter bastante horas com criança e tudo, mas eu contei um pouco da minha história de vida, né? E eu acho que
como o nome é a entrevistadora, né, que passa o arquivo, né, a entrevista, ela colocou determinadas coisas na minha história de vida, que eu tive uma história de vida bem difícil, enfim. Eu não sei se isso assustou algumas famílias também, né? Mas tava lá no Mas meu você foi perfil. sincera, você foi completamente sincera com a agência, você falou tudo que Eu fui você passa. sincera. Mas É não falei, mesmo. não falei que fazia terapia. Terapia é uma coisa maravilhosa. Todos nós, tipo, indico de olhos fechados. Lógico, Mas, todos. infelizmente, se você fala que faz terapia, muitas meninas já foram rejeitadas no programa porque fala que faz terapia. Infelizmente, é um Absurdo. absurdo, É. mas eles fazem isso. Então, fui sincera, mas não tão sincera a ponto de falar que fazia terapia e tudo. A única coisa é que eu falei a verdade, que eu aprendi com tudo isso e venho aprendido como aprendi também com minha experiência no au pair, né? E aí Sim. comecei a organização, tive uma família que eu fiz o vídeo, eu também não tive dedo para poder escolher família, deixa eu conversar, porque primeiro, né, eu tive que montar uma estratégia para poder conversar com a família. Como eu não tinha inglês, eu tive que montar uma estratégia. E qual foi a minha estratégia para conversar com as famílias? Eu que faço as perguntas. Porque eles vão responder, não importa se eu estou entendendo. De verdade, Mentira! olha a ideia do ser humano. Eu falei, eu faço as perguntas e o que ela fala é I understand, good. E você só Enfim, ficava assim, I uhum, understand, literalmente, good. eu era E aí fiz essa entrevista com uma família, a família que tinha muitas perguntas para fazer, não deu. Né? Enfim, Sim. era uma família da Califórnia. E aí fiz a entrevista com essa família, que era 5 crianças, sendo que 3 eram praticamente adolescentes. Então eu não tinha muita coisa para fazer com essas crianças, não, para assim, em relação a cuidar. Tinha com as 2 menores, né? Uma de 4 anos e uma menininha de 2 anos. E aí a mãe também, ela trabalhava dentro de casa, então o que me deu um pouco mais de segurança, porque se alguma coisa acontecesse, ela estaria em casa, né? Poderia me ajudar. Mas aí fiz a Uhum. entrevista com essa família também bem desorientada, né? Porque antes de conversar comigo, eles já tinham me dado match. Antes da nossa conversa, eles já tinham me dado match. E eu achei que era até um erro. Essa família que você me ajudou? Não, essa foi a Não. primeira que teve a primeira expulsão. Já dei Ah, spoiler aqui. Foram 2 expulsões nesse programa. Então, essa foi a sim. primeira família que teve a primeira expulsão. E aí comecei, fiz, né? Aceitei, né? Depois, né? Fiz pelo menos a entrevista com eles pra ver, aceitei. Eu falei, ai, gente, acho que tá tudo bem, né? Ai, o que que Tipo vai assim, ter? tá tudo bem, me deu Tá um tudo match antes da bem. entrevista, tá ótimo. Fala, Gente, Deus sabe de tudo, todas as coisas, vai mas me tem ajudar. família que. Mas tem família, é isso que eu fico bem um pouquinho bem chateada. Tudo bem que, assim, ao mesmo tempo que tem au pairs, que assim, que tem família ruim, claro, também tem au pair também ruim. Que eu digo assim, que vai aí só para poder ficar ilegal. Acontece isso, tipo assim, chega aí para Desiste do poder programa. desiste do programa e vai para ficar ilegal. Tem gente que nem gosta de criança e É vai porque verdade. quer ficar ilegal. Ah, não, eu quero fugir dos programas do Brasil e vou. Gente, mas é vidas que você está cuidando. Então, É, toda vez que alguém me procura para poder estudar para au pair, eu já pergunto, a pessoa pergunta, o que é o au pair? Eu falei, olha, é um programa, é um programa de intercâmbio que você, primeiro de tudo, tem que gostar. Eu acho que primeiro de tudo, antes de até do inglês, é gostar de criança, né? Eu digo verdade. isso até por conta da minha família, porque eu tenho amizade demais com a minha última host family. E eles passaram um bocado lá, enfim, eu acho nem legal Com au comentar pair muito sobre também. isso, que eu tenho até medo que, enfim, a pessoa era do Tem ao Brasil. pé perigo, tem ao pé perigo. Como você falou, Tem. eu já vi histórias de meninas, por exemplo. Hey, girl! Não, minhas colegas de trabalho estão passando, tô dando só tchau. E aí, já vi história de meninas, por exemplo, que quando a família viajava, levavam homens para dentro de casa. Dates que elas conheceram no Tinder, nos aplicativos, ou, sabe, eu acho isso de um absurdo Sim. imenso. Acho uma falta de É, respeito. Uma coisa é a família dizer você pode fazer, outra coisa é você levar escondido da família um sim. estranho para, né? Eu acho um absurdo, mas enfim. Existe família perigo, existe au pair perigo, existe. Existe. Eu não fui perfeita, eu não fui primeiro por conta do inglês, então não teve uma comunicação boa.
Então, assim, eu negligenciei muito essa questão de dizer quem eu realmente era e quem eu o que eu estava procurando no programa. Eu acho que a Sim. primeira coisa é ser muito sincero. Se você é uma pessoa mais família e você quer aquela coisa de estar em família, fale. Tem família que não está procurando por isso, tem família que está. Entendeu? Então, em se encaixar dentro disso é que pode ajudar a É. ter um ano do programa muito melhor. Então, assim, por exemplo, as famílias que eu fui, elas falavam que queriam alguém que fizesse parte da família, apesar de que eu não acredito que eles realmente quisessem. Muita gente fala isso para atrair, para dizer que eles são carinhosos, para dizer. Uhum. Mas, enfim, eles diziam isso. Se fosse a Yasmin hoje, eu já ia dizer: eu não estou procurando família para ser parte da família. Por que eu vou dizer isso? Porque a minha personalidade, final de semana, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu sempre estou estudando, eu sempre estou fazendo, então eu não quero ter a obrigação. Obviamente, um sábado, um domingo, eu gostava de fazer um almoço com eles e tudo, mas para mim isso não é fazer parte da família, sabe? Para mim, fazer parte da família tem uma palavra muito, muito, muito complexa, com muito sentimento, com muito. A menina era a minha vida, sabe? A criança, para mim, sempre, esse também foi quando eu falei, quando eu vi o programa e falei que eu tinha que cuidar de criança, eu falei, pronto. Essa parte aí já matei, porque eu amo criança, sou Sim, apaixonada e não sim. vou ter problema com isso. Mas eu acho que ser sincero, ser claro sobre o que você espera, não é ser ruim, é você, sabe? É ser Lógico, sincero, olha, final de semana eu gosto de sair com meus amigos, eu gosto claro. de explorar, eu gosto de É. viajar, eu gosto de ter o meu espaço. Não, Tudo olha que coisa claro, né? Deixar maravilhosa tudo claro. a família já vai estar esperando quem é que está chegando para casa dela. É. A mesma coisa a família. Se a família mentir para você, é problema da família. Pelo menos você fez sua parte e foi É. sincero. E eu não acho que eu fiz isso. Você tá E entendendo? tem Então eu acho rematch que também, né? Não tem que ter medo de rematch. Eu é ficava com verdade. medo de ter rematch. Eu ficava assim, eu não posso ter rematch. A primeira família, passei umas coisas aí que, enfim, a gente tá bem hoje, a gente se fala, mas não, a gente se comunica, mas muito longe. Mas eu acho que sempre, por isso que é importante ter o inglês. Porque se tiver alguma coisa ruim entre ambas as partes, tem que saber conversar. Tem que saber ser claro, conversar, saber entrar num diálogo, resolver algum tipo de problema desse. Sempre tem algum probleminha, alguma coisa. Porque que acontece? Ali tem duas culturas diferentes, cara, ali na É, mesma casa. São culturas, gente. Às vezes as pessoas chegam lá e acham que tem que esperar eles serem igual a gente. Não é, tem que entender que são culturas diferentes. Entendeu? Tem que respeitar isso, entender. Assim como, claro, que a gente está indo para casa deles também. A gente tem que respeitar porque está na casa deles, são as regras deles. Por isso que eu acho assim, por exemplo, tem que ser uma, como você fala, tem que ser uma coisa bem conversada e bem assim, antes de fechar o match, uma coisa bem combinada. é Porque se você verdade. sentir que, por exemplo, curfew, tem gente que fala assim, eu não gosto de curfew, eu odeio regra. Então esse programa, desculpa, mas você vai ter que ter Vai regra. ter. Uhum. É Vai ter que verdade. respeitar. Você não tá na sua casa. Você tá na casa de uma outra pessoa de uma cultura diferente. Você Tem que pode colocar os dois conversar. pezinhos no chão, né? Com certeza. Sim, você pode conversar. Mas aí, vamos lá. Você decidiu ser au pair por conta da empresas aqui no Brasil que queria muito Uhum. pessoas que falassem Falasse inglês. inglês. Vocês veem, gente, inglês é importante, tá? Porque Até para quem não quer sair do país, é importante. é Se você quiser muito crescer, bem. é Até para quem não quer importante. sair é importante, claro. E você estudou, nossa, na verdade, decorou as perguntas e as respostas da agência, né? Porque é muito padrão, gente. Pergunta e resposta da agência é padrão, tá? Tipo, você pode decorar as perguntas e as respostas que tu consegue passar na agência. Depois você só fazia pergunta para o host family, você só ficava assim, ok, good, understand, e dali fecharam o Exatamente. match. Dali fecharam. Exatamente. Aceitei o match deles, que eles já tinham me dado, comecei o processo, né? E já estava me despedindo da família para poder embarcar. Quando cheguei nos Estados Unidos, né, eu estou passando um pouquinho para que eu bem consiga ver a parte mais importante aí, que foi o Claro. choque com o inglês. Quando eu cheguei em Nova York, foi que aí eu já comecei a ter o choque, né? Primeiro, na escola de treinamento, né? Quem sabe a Cultural Care, você tem um treinamento em Nova York.
primeiro, né? Se não me engano, é uma semana de treinamento. E É, aí, nessa uma semana de treinamento, eu já comecei a sentir o choque, porque, assim, algumas pessoas minhas, as pessoas que falavam inglês, começaram a perceber que eu não falava inglês. Então, algumas pessoas já começaram a se distanciar, já começou um burburinho, que não sei o quê. Essa menina vai, sabe, vai se dar muito mal aqui. Só tinha duas pessoas, na verdade, que tinham um inglês bem, bem zero, que era eu e uma outra menina. Só que eu sou muito comunicativa, então eu tentava me virar, eu tentava falar. E as que meninas bom. não ficavam só com as brasileiras, né? O que é o certo. Você tá ali, você conhece pessoas de outros países, né? Eu Só que alavanquei aí. meu inglês por causa disso, sabia? Eu alavanquei meu inglês porque eu meti o pé, ó, de perto de brasileiro. Não é querendo tipo assim, Uhum. desfazer, não. É caloroso, a gente Mas sente falta, tem, a gente ama. exatamente. Mas eu saí, meti o pé. Eu fiquei o quê? 8 meses direto antes de estender com outra família. É com as meninas da Itália, as meninas da Alemanha, as meninas da Colômbia, né? Às vezes elas tentavam Com lá falar um certeza. espanhol comigo. Eu, não, não vamos espanhol, não. Vamos de inglês. Quero treinar inglês, né? Enfim. E é Não, isso. mas é verdade, com certeza. Essa questão de se entregar ao programa, de se entregar à experiência é muito importante. Então, isso aí, graças a Deus, foi uma coisa que me ajudou a aprender o inglês, porque eu queria falar, eu queria me expressar, eu queria dizer o que eu sentia, eu queria conversar com as pessoas, me comunicar. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começavam a observar, ó, ela não sabe, ó, ela não sabe. E aí, algumas pessoas começaram mesmo a se afastar de mim, tanto que no grupo de au pair, do meu grupo, até hoje eu só tenho amizade mesmo com uma única pessoa, que foi a única pessoa que chegou pra mim e foi sincera e falou: ó, Yasmin, tá acontecendo isso e isso, a galera tá realmente comentando porque você nem veio pra cá, você não fala nada. E era Enfim, brasileiro que fez isso? brasileiro é o que eu tenho o costume de dizer, né? A pior, o melhor pessoas do mundo e também pode serem, entendeu? Algumas pessoas podem ser os piores. Eu acho que os brasileiros são os mais calorosos, mas também pode ser aquele que aponta, porque é aquele que te entende, é aquele que está entendendo o seu português, sabe de onde Sim. você veio. Eu vim de um Uhum. lugar, vim de uma família que nem muita gente falava, ai, minha família faz isso, eu faço isso no Brasil. Eu falo, olha, aqui não importa. Todos nós estamos vindo para ser au pair, todos nós estamos vindo para cuidar de criança, para aprender, para ter experiência. Mas infelizmente nem todo mundo tem aquelas pessoas que querem passar a imagem de que está vindo para os Estados Unidos para viver uma vida de riqueza. Muita gente esconde que é au pair. Existe tudo, nem existe vários tipos de gente. Mas enfim, é, nisso aí eu vim para minha primeira família. E na minha primeira família, né, no aeroporto eu já me desesperava, porque eu falei, gente, se eu não encontrar a família, como é que eu vou dizer onde é que eu tô? Como é que eu vou explicar? Ainda bem que o aeroporto era um ovo, que é o aeroporto de South Carolina. Então, ele é um aeroporto bem pequenininho, e aí a família que já me encontrou, já veio me dando um oi. Menos Ela, mal. exatamente, ela, nem eu consegui reconhecer ela, e ali já foi, no primeiro dia já me colocaram para trabalhar, tá? Cheguei num sábado, e não teve esse No negócio de primeiro você. dia, Primeiro dia já me colocaram para trabalhar, essa foi a família e que já te deu match antes da antes, entrevista. exatamente. Estranho, né? Te Cheguei dar um num match assim, já botar você pra trabalhar no primeiro dia. Exatamente. Primeiro dia não teve esse negócio de, ai, deixa eu te conhecer, vamos que. Não. Não Ela viu foi pra isso? piscina, era uma família de muitas condições, sabe? Eles têm 3 restaurantes na praia, pra você ter noção. Então, eu morava numa das áreas mais caras da Carolina do Sul. E eles, tipo assim, muito, muito, muito canguinhas, sabe? Nesse sentido. Tipo, olha, ai, que bom que você chegou. Pegou, me deu as crianças já. Normalmente botei minha mala no quarto, já fui cuidar das crianças e eles lá na piscina. E depois ela, ai, muito obrigada, enfim. Mas aí foi passando, quando chegou, né, na primeira semana, eu precisava tirar o Social Security, que é como se fosse o CPF do Brasil, né, que a gente É, precisa tirar isso. aqui. E aí eu tinha que me virar para fazer essas coisas. E eu sem inglês. Sem inglês para poder fazer. Então eu tinha Então que. ninguém te ajudou, você teve que fazer tudo Eu sozinha. tive ia, usava E tradutor. Eu usava como que você tradutor usava para conversar tradutor? com as Ah, tá. famílias. Usava Sim. tradutor para conversar com as famílias também. Só que É, assim, como eu sempre fui muito boa com criança, principalmente com crianças que abaixo de 2 anos de idade, que eram minhas crianças que malmente falavam inglês, então assim, a família não estava muito preocupada com essa questão, porque primeiro ela estava sempre lá, e segundo, tipo assim, eles queriam ver as crianças felizes, e as crianças estavam felizes, né? Então, assim, é,
começou e eu falei pra eles, olha, eu agora preciso estudar inglês. Quando eu falei que precisava estudar inglês, que precisava ir pra escola de inglês, aí eles começaram a botar um bocado de justificativa. Ah, mas é porque o carro que a gente tem é um carro que é alugado e a gente não vai poder te emprestar. E que não sei o que, sendo que já tinham dito que ia me dar o carro. E eu precisava dirigir por volta de 25 minutos para poder ir pra escola. E por que Mas eles vem falaram? cá, como você se... Desculpa, rapidinho. Sem Como você se problema. comunicava com eles? Isso tudo por Google Tradutor e mensagem? Ou como é que Google era isso? Tradutor. Google O Tradutor. tempo todo? O tempo todo. Tinha várias palavras que eu acabava não entendendo, né? E Pra eles falar a tinham verdade. paciência para isso? Eles tinham paciência para você Não, com o eles Google ficavam Tradutor? super estressados. Eles Porque não ficavam fica super mesmo, não. estressados. Não tem paciência Eles mesmo, não. ficavam. Tinha momentos que ela, tipo, chega. Sabe, quando a pessoa Sim, porque quer eu passei por responder. isso. Eu passei por Então, isso também. toda vez que tinha que ter uma conversa, tipo, ela ficava bem estressada. O marido dela nem conversava comigo, nem tentava, sabe? Ela era mesmo que tentava ali fazer. Só que como eu acho que ela tentou procurar por au pair, né? Porque ela tinha 5, querendo ou não, né? E ela queria alguém que cozinhasse. Eu cozinhava, eu limpava para a família toda. Eu fazia tudo isso porque era a minha forma também de compensar pelo inglês que eu não tinha. Era minha... Não é certo, gente. Não é certo, tá? Sim. Você tem que fazer as atividades da criança. Mas eu acabava fazendo isso porque eu achava que, né, se eu fizesse isso também, a família, e eles realmente me amavam, né? Aquela coisa. Ai, não, mas a gente. I love you. Tudo deles. Don't worry, I love you. E aí foi nessa, né? Mas quando eu precisei realmente ir pra escola, eles tinham um schedule que era bem maluco. Então eles podiam precisar de mim qualquer hora, as crianças dormiam um pouco tarde. Então, E assim, eles você queriam que eu sempre estivesse se livre. prontificando para eles, você Sempre trabalhava me então mais de prontificando. 45 horas, né? Você Qualquer. trabalhava mais. Eu trabalhava às 45 horas, mas era aquelas 45 horas que ele colocava em qualquer horário. Então, assim, como é que eu ia Que estudar? Como é que eu ia pra escola? Se eu absurdo! não sei nem que horas que eu vou trabalhar. Que isso! Então, E você deixava numa boa por conta da comunicação. Ah, não tô com comunicação boa mesmo, eu vou aceitar, que eu tô com medo de sair. É tipo isso. chegou um momento em que eu realmente tive que pedir o rematch, né? Quando, na verdade, a minha LCC, né, que é a pessoa que fica responsável de intermediar você e a família, Sim. a LCC já estava meio que. Já, a família já não estava descendo na garganta da LCC. Por quê? Porque o meu quarto era o playroom, era aonde tinham todos os brinquedos das crianças. E aí a minha LCC falou, olha, não é certo, ela tem que ter o quarto para ela. As crianças não podem ficar brincando no quarto dela. E aí a família, né, ela veio para mim traduzindo de novo. Sempre quando eu tô falando nossa conversa aqui, gente, é sempre traduzindo através do aplicativo. E ela veio traduzindo, ela falou: "Nossa, eu não sei por que a licença tá falando isso. Você sabe que eu te amo, que não sei o quê. As crianças vão brincar no seu quarto quando você quiser. Mas claro que tem aquela pressão psicológica de que se você não quer, é porque você não gosta das crianças. E não porque você Nossa, quer ter seu espaço. Você tá nossa. entendendo? Então era um jogo Uhum. psicológico que eles tentavam fazer comigo para que eu fizesse o que eles quisessem, né? E aí o Sim. tempo foi passando. Quando eu pedi o rematch, a minha LCC já veio me abraçando. Ela falou: não se preocupe, eu vou procurar uma outra família para você. Nisso aí foi quando a família, eu entrei em contato, né, com a Cultural Care, tudo direitinho, e eles pegaram e me falaram, não, vamos oficializar o seu rematch. E eu já tava esperando, mas aí passou uns 4 dias, eu achei estranho, porque a menina tinha me dito que ia me mandar a oficialização do rematch por e-mail e tal, já tinha respondido as perguntas, e eu recebi foi uma ligação do diretor do programa, da diretora do programa, falando que eu ia ser expulsa. E a família, a mãe, né, a Rochimon, ela bisbilhotando para ouvir o que era. Eu senti que ela já sabia o que tinha acontecido. Depois, quando eu cheguei no Colorado, que é uma outra história, foi que eu fui saber. Mas eles ligaram para a Cultural Care, porque eles me ofereceram dinheiro. Quando eu falei que eu ia querer o rematch, eles me ofereceram para me pagar para ficar fora do programa com eles. Um valor, eu acho, Não. tipo, $10 por hora, que aqui não ia ser nada, né? É, né? Eles pagam. Ah, gente, eles pagam o quê? $4 pra gente, Eles sabia? Por hora?
Mas sabe por que é? A questão é, quando eles pagam $10, eu não ia morar com eles, eu ia pagar carro, eu ia pagar casa, eu ia pagar combustível, eu ia pagar tudo. Então, assim, $10 para isso acaba não sendo É, basicamente nada. Você ganha os $800 por mês, mas tem a casa que você não precisa pagar, a comida que você não precisa é, comprar, o carro que você, né? é, é. Então, assim, Mas vem cá, 10 eles estavam te oferecendo desculpa para você sair do programa. Por quê? Eles falaram assim, do nada, sai do programa para ganhar um pouco Não, eu mais. que queria sair do programa e eles me ofereceram isso aí, que era para continuar com a mesma família. Eles falaram assim, não, eu não sei sinceramente qual era a ideia daquela família, mas para ele, quando eles viram que eu ia ser expulsa, porque a ideia deles é o seguinte, quando ela saber que ela vai ser expulsa, ela quer ficar nos Estados Unidos, ela quer aprender o inglês. Então é aí que a gente oferece para ela ficar. E provavelmente eu ia ser mais escravizada, porque E talvez por eles que que fossem me você ia ser ameaçar. expulsa? Eu ia Desculpa. ser expulsa porque eles ligaram para a Cultural Care falando que o meu inglês era muito básico, sendo que eles não tinham nunca falado comigo sobre isso, que meu inglês era muito básico, que como assim que eles iam mandar um au pair sem inglês nenhum para outra família, que eu posso colocar isso? E aí Meu foi que aconteceu a Deus. expulsão. Né? A Meu agência Deus. falou, eu não tenho como fazer nada, a gente vai te expulsar. Mas aí eles, por detrás, me oferecendo dinheiro, porque ela vai se desesperar, ela vai ser expulsa, e aí agora ela vai ter que ficar com gente, de um jeito ou de outro. E aí Que foi quando eu perrengue. decidi, Que perrengue, que mano. perrengue mesmo. Foi aí que eu decidi que não ia ficar com eles. Nessa época, minha irmã, ela tinha um namorado, né? Que é o mesmo namorado que eles estão, né, para se casar, na Carolina do Norte. E foi ele que mandou uma mensagem para a Cultural Care falando que eles me conheciam, que ele me conhecia, que nem sei o quê, que é absurdo, que eu fiz um teste de inglês, como assim que a gente vai me expulsar, que não é assim que as coisas acontecem. Isso era num domingo, hoje está fechada. Quando foi na segunda-feira de manhã cedo, eles me ligaram dizendo que ia me dar uma outra oportunidade, porque eles ficaram com medo desse rapaz entrar na justiça, porque ele vai conhecer mais as leis. Ele é professor, ele é diretor, na verdade, de uma escola para imigrantes de inglês aqui nos Uhum. Estados Unidos. Por isso que eles ficaram com medo dele, né? E me deram essa oportunidade. Nessa oportunidade foi que eu caí na segunda família no Colorado, que foi a família que você quase caiu também. Pois é. Cara, eu vou te falar, você foi um anjo na minha vida, de verdade. Eu tenho muito que te agradecer antes da gente continuar. Porque eu falei, meu Deus, assim, antes de saber do programa da Au Pair, eu falei grupão da Au Pair. Porque eu, né, tinha conhecida que ela foi pra lá, enfim, ela me indicou tudo isso. E por fim, eu entrei nesse grupão da Au Pair. Então eu só sei que todo mundo sempre falava pra mim assim: tudo que você quiser perguntar de família, bota no grupão da Au Pair. Porque lá todo mundo sabe de tudo. Então, quando eu tive esse rematch aí, amigável, né, com a minha segunda família da Califórnia, é, foi quando essa família aí que caiu, que eu comecei a ficar pensando assim, eu tô cansada, porque minha primeira família meio que vacilou comigo em algumas coisas, eu já falei, já tô na segunda família, tem que ter rematch, eu quero pelo menos então um bebezinho pra cuidar. Eu tô com meu inglês bom, tô no meu segundo ano, já tô fluente, eu quero agora um bebezinho. Aí foi quando veio essa família com o bebê. Aí foi quando eu postei lá e ela não queria me dar seu contato não, tá? Eu entrei em contato com ela e falei assim: oi, a sua ex-au pair era o quê? Ela era do Brasil? De onde que ela era? Ela era brasileira, mas ela sacaneou nossa família e simplesmente eu não vou te passar o número dela porque ela bloqueou o número dela, enfim, e ela não quer contato com ninguém, nem com a gente. Aí eu falei: isso é muito estranho, cara. Eu vou lá Uhum. no grupão da au pair. Foi quando eu postei. Aí eu falei assim: caraca, você chegou ali. Eu mal postei, segundo você já me respondeu. Meu Deus, isso é muito Deus, né? Foi muito bom. Você foi um anjo. E foi muito interessante porque essa família, ela realmente parecia ser uma família muito, 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 muito boa. Pela questão de que era só uma criança, eles É. pareciam ser uns pais mente aberta, moram no Colorado, um estado lindo. Uma família simples, mas mostrava ser uma família muito mente aberta, calorosa. E com o passar do tempo, né, infelizmente, a mãe começou a mostrar que ela realmente era, né? Que ela queria que eu
pegasse os finais de semana e continuasse com eles, para ir pro parque, para ir para fazer as coisas. Eu me lembro que eu cheguei aí até para um chá de bebê de alguma amiga dela, e nesse chá de bebê, ela queria eu olhando a menina e ela lá se divertindo no chá de bebê no meu dia de folga. E eu falei, isso quer fazer parte da família para ela? E aí foi quando eu comecei, né? E obviamente eu comecei a namorar também. Então, meus finais de semana eu queria passar com meu namorado. E nisso aí ela começou a mudar. Ela começou a mudar, ela sabe, até questão de comida. Muitas vezes, às vezes eu tinha que ficar pedindo pra falar, ei, dá pra você, sabe, comprar essas coisas. A comida da menina acabava, os lanchinhos da menina acabavam, sabe? Chegava no nível de absurdo desse, entendeu? E aí, o tempo foi passando. Eu sabia que eu já sentia que aquela família era uma família que eu já devia pedir remédio, porque eles pararam de me chamar, por exemplo, para comer, pararam de me chamar para sair, o que estava para mim tudo bem, mas você sentia a energia ruim pela casa. Você tá entendendo? Pesado, sabe? Pesado, ruim, exatamente. Foi aí quando ela resolveu botar a câmera na casa, inclusive de frente para o banheiro, nem que eu ficava no basement, que era parte e ela colocou câmeras na casa, que é ilegal fazer isso, você colocar câmeras na casa sem deixar uma pessoa saber. E ela fez isso porque ela queria encontrar qualquer coisa, porque o marido dela, porque assim, eu era terceira au pair em 6 meses. Então, assim, ela precisava encontrar alguma coisa para me expulsar. Porque senão, a agência é só estranho, né? Aquela família linda, maravilhosa, como assim, 3 au pair? Ninguém gosta de vocês? Como assim? Você era terceira au pair? Era a terceira au pair. Em 6 eu era 7 meses. E nesse ano eu era terceira au pair. E como é que era seu inglês com eles assim? Eles de boa, você continuava pelo Google Tradutor e eles tinham paciência com seu inglês? Como é que eu usava um pouco do Google Tradutor, a gente passava muito por mensagem, nem usava o Google Tradutor também. Nessa fase eu também já falava algumas palavras, outras, tipo um bebê, tipo uma criança, sabe? Meu inglês era um inglesinho de uma criança ali de 3 anos de idade, que não fala muito. Já há quanto tempo lá nos Estados Unidos? Eu tava com... foi quando eu estava para sair já 5 meses de programa. 5 meses e seu inglês ainda estava estilo criança, bem. Era um inglês ainda do estilo de criancinha assim mesmo, sabe? E aí o tempo foi passando, ela colocou essas câmeras e um dia eu estava simplesmente deitada no sofá, né? O pai era para chegar por volta das 4h30. E aí ele chegou 2h30 da tarde, eu achei estranho. Ele falou, então, Yasmin, a gente quer expulsão. Aí eu falei, você quer expulsão? Como assim? Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, ele quer expulsão, não sei o que é. Não, aí ele pegou, achou estranho, quando eu perguntei, ele falou, a gente colocou câmeras na casa. Essas câmeras já estavam na casa por 2 semanas, tá? Inclusive, e então provavelmente eles me viram trocar de roupa, porque eu saía do banheiro, que era diferente do que foi. Enfim, né? Enfim, mas a agência não estava nem aí para isso, não se importaram com isso. Nessa época. Não inglês para se explicar, nessa hora. Não tinha. A minha vida estava desabando nesse dia. E eu me lembro que eu tinha uma amiga que ela morava a mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos de bicicleta. A minha amiga pedalou no inverno para vir me ajudar na reunião, porque ela falou, Yasmin, você vai precisar de ajuda, essa família vai te destruir, eles vão. Eu sabia que era família de expulsão, porque depois eu descobri que as 2 au pairs que eles tiveram, eles expulsaram. Elas voltaram para os seus países. Ela não foi au pair que tiveram nem direito a rematch. E aí, aconteceu isso. E quando... Deixa eu pegar aqui. Quando aconteceu essa questão da expulsão, a minha amiga veio e a minha amiga, você tá entendendo o que eles estão falando? Eles estão dizendo que você não tem condições de cuidar de uma criança. Porque o que foi que aconteceu no vídeo, né? Deixa eu explicar um pouquinho. A gente tinha uns armários de cozinha normais, nem a criança, obviamente. A menininha tinha uns 2 anos, 1 ano, quase 2 anos, uma princesa. Oh, meu Deus do céu. Menina mais inteligente que eu já conheci na minha vida. De verdade. Pior que a gente pega de criança, né? Não, mas essa criança, essa menina, ela é realmente incrível, sabe? Nossa, eu sempre olhei pra ela e falei que a minha filha seja desse jeitinho aí. Pelo amor de Deus, muito, muito inteligente. E aí, eu falei pra eles, olha, a Nora, porque os produtos de limpeza, eles colocavam no gabinete de baixo. Eu falei, gente, peraí,
A gente tem uma criança em casa. Pra que a gente vai botar esses material de limpeza embaixo e toda hora tem que ficar? Na hora, fecha na hora, fecha na hora. E fica aquela coisa. E a criança fica estressada. E eu fico estressada. Porque, gente, é criança. Vamos fazer com que a casa fique segura para a criança? Podemos fazer isso? Ah, vamos fazer. Nisso passaram um mês. Foi que eles compraram um laçzinho tão simples que a menina aprendeu a abrir em 2 dias. Tanto que a menina me mandou a mensagem, né? Tanto que a mãe me mandou a mensagem falando, olha, a Nora aprendeu já a abrir esse lock. Eu falei assim, gente, vamos comprar um negócio melhor. Você tem uma filha muito inteligente, sabe? Vamos aprender a fazer um negócio mais forte. E isso aí foi nessa época que ela botou essa câmera e eu estava no... A minha amiga tinha me ligado. Eu acho que foi alguma coisa que acontecido, que a minha amiga estava para vir pro Colorado, alguma coisa, e ela tinha me ligado. E aí, a gente se falou mais ou menos por uns 5 minutos. A Nora tava brincando, né, no chão, porque eu tava brincando com a Nora no chão também. Aí eu falei assim, amiga, eu vou precisar desligar, porque a Nora de novo tá abrindo esses material, abrindo de novo esses gabinetes aqui, e tem material de limpeza lá, e é perigoso pra ela. E eu desliguei o telefone. Foi aí quando a família chegou, quando o pai chegou, foi isso aí que eles disseram. Ai, você deixou a menina abrir o gabinete. Eu falei, ela abre o gabinete todos os dias, inclusive com vocês. Eu tenho uma mensagem aqui pra comprovar. Isso não tem nada a ver. A gente tem que fazer a casa segura pra menina. Mas ela, a mãe, né? Eu me lembro que a mãe estava grávida. Eu me lembro que ela tinha mentido isso pra você também, né? Na verdade, ela mentiu. Ela não falou que estava grávida. E ela estava grávida. Ela estava grávida. Já estava grávida de 6 meses, na verdade. Ela tinha mentido pra mim também. Eu que descobri que ela estava grávida porque ela estava tomando as vitaminas. E aí eu tive que perguntar pra ela, sabe? Como assim você tá grávida? Uma família que eu ia cair, porque ela falou que só tinha uma bebezinha, não tava com previsão de ter outro filho, que ela me falou, e que era só a bebezinha mesmo. Então, olha que absurdo. Eu descobri pela Yasmin que eu ia fechar um match com uma louca que botou câmera escondida na casa e que tava grávida já de 6 meses e mentiu pra mim e queria que eu ficasse com a criança dela o final de semana todo, jogava nos meus peitos assim e pronto, vai viver a vida como se eu fosse ali, né, um robô. Então, gente, a Yasmin nesse momento, ela tava completamente sem inglês pra resolver isso. Imagina só esse perrengue de ter que você se explicar, falar, olha, não é minha culpa. Como é que você falaria isso? Claro, não é minha culpa se explicar. Olha, eu tava aqui falando rapidinho no celular, mas ela tava aqui na minha frente. Que é isso? Vamos conversar. Ter diálogo, conversar, sabe? Que isso é importante. Então, você precisa do inglês para isso, para resolver esse tipo de coisa, que é até uma coisa boba, mas que tem que ter um inglês para resolver. Então, vocês veem a importância do inglês, cara, nas nossas vidas, até para isso. E a agência me renegou, né? A agência, só para lembrar também, a agência, na maioria das vezes, ela vai ficar do lado da família, porque é a família que paga mais dinheiro. É a família que paga a maior parte. A gente paga, mas se você for comparar, se eu não me engano, eu acho que são $12 mil, mais ou menos, que a família paga, com o que a gente paga, que é mais ou menos, na minha época eu ainda paguei metade, eu paguei acho que foi mil alguma coisa, eles ganham com a gente. Mas para eles, se uma outra au pair chegar, eles estão ganhando dinheiro com essa outra au pair, que agora essa outra au pair está pagando, a família está pagando, mas a família que está pagando a maior parte. Se você não tiver realmente o inglês para se defender, se explicar, você pode se colocar em uma situação de extrema. Infelizmente, teve uma outra menina que ela viu minha história, eu tinha publicado um pedacinho pedindo ajuda, né? E ela encontrou meu post e ela falou, Yasmin, eu tô passando pela mesma situação que você está passando. Meu inglês é básico, eu não tenho como me defender, a família quer me expulsar e eu não sei o que fazer. E eu falei pra ela, olha, literalmente foi Deus, foi um milagre, porque eu fui expulsa na segunda e eu fui expulsa na terceira. E na segunda eu tive a ajuda do namorado da minha irmã, né? Que foi por isso que eles resolveram me dar uma segunda chance. Mas minhas passagens já foram compradas, tanto da primeira como da segunda, pra você ter uma noção. Então, assim, eu falei pra ela, eu não sei. Tem gente que fala, liga pro governo, liga pra isso, liga pra aquilo. Se você não tem nem inglês, como é que você vai ligar pro governo? Como é que você vai resolver? Como é que você vai... Não tem condições. Você vai acabar voltando pro Brasil de mãos atadas e não tem muito o que fazer. Essa menina, infelizmente, ela voltou. Ela não teve uma segunda chance como eu tive. Meu Deus. Graças a Deus, nessa época, eu
eu e meu namorado, na verdade, a gente já tava com uma passagem comprada pro Brasil e tudo. Ele tava pensando em ir pro Brasil, a gente ia pro Brasil em 6 meses, na verdade. Eram mais lá pra frente, mas ele já tava pensando, se organizando pra me pedir em casamento, enfim. Era uma coisa mais pro futuro. E ele falou, do seu não, namorado vamos... aqui do Colorado. Que hoje é meu marido, Que hoje é seu marido. Que hoje, graças a Deus, vão fazer 3 anos de casados. Mas... Obrigada. Estamos bem pertinho do aniversário, inclusive. Mas ele acompanhou o meu. Tanto que ele gosta muito, né? Ele gosta muito, assim. Toda vez que alguém fala que é au pair, ele tem uma admiração. Ele tem um carinho pelas au pairs, porque ele fala: não, eu acompanhei, a minha esposa passou por isso, isso e isso. Ele conta a minha história, ele tem muito orgulho, tipo, de tudo que eu passei. Ele viu o meu amor pela menina. Nossa, ele viu o meu sofrimento. Mesmo depois que a gente casou, tudo, eu passei, tipo assim, 12 meses, eu só chorava. Não tinha terapia que conseguisse me resolver, porque eu estava extremamente desestruturada emocionalmente, eu me sentia um lixo, eu me sentia descartável, e eu amava aquela menina, eu queria ter contato com ela, eu queria vê-la, eu criei um sentimento que talvez seja até demais para mim ter criado aquele sentimento com ela, porque agora o que é que eu ia fazer? Né? Então, assim, pra me desassociar, eu tenho as fotos dela até hoje. Às vezes, quando passo, eu passo, porque senão não dá vontade de chorar, porque eu tenho muito, muito, muito amor por ela, sabe? Imagina que tem um laço, né? Um sentimento bem forte pela criança. Foi a criança que eu mais peguei. Eu imagino. Foi a criança que eu mais peguei amor. Como que você conseguiu namorar? Como é que tu conseguiu namorar com esse seu inglês? Como assim? Então, né? Então, tradutor também, né? Na verdade, com esse meu namorado, quando eu conheci ele, eu tava mais ou menos aqui há uns 3 meses. Eu tava aqui há uns 3 meses, então meu inglês era de bebê, a gente conversava meio com inglês de bebê. E toda vez que eu precisava falar algumas outras coisas que eram mais complexas, a gente usava tradutor, ele me mostrava, a gente usava. Paciente, ele. E é paciente, mas eu não indico, eu não vou falar de novo, porque às vezes a gente vê o lado romântico da coisa. Você pode realmente acabar casando com alguém que você não conhece. Quando eu casei com meu marido, eu falo com muita gente, que às vezes o pessoal fala, ai, que lindo, que história, que historinha de amor de Nova York, de filme. Gente, não é assim. Eu, por exemplo, enfrentei muita coisa depois que eu casei com meu marido, justamente por causa da língua. Porque ele não me entendia, eu muitas vezes não entendia ele também. Então a gente teve muitas discussões por conta disso, para a questão cultural, e de não ter uma conversa ampla. Tipo, decente, hoje. Né? Uma conversa exatamente. Clara. Exatamente. Hoje a gente senta e a gente conversa. Hoje que nem eu trabalho aqui, basicamente 100% do meu tempo é conversando com americanos, eu trabalho em empresa americana, não tenho nem contato basicamente com brasileiro hoje, sem ser amiga, então... mas mesmo assim, com o meu inglês hoje, fluente, às vezes eu ainda pego e falo, peraí, esse assunto aqui é um pouco complexo, imagine naquela época para um relacionamento, para um casamento. Então eu não indico, eu não acho que é bonitinho, eu não acho que é romântico, eu não acho que ter paciência. Foi fofo, exato, foi fofo ele ter paciência e tudo, mas é o que eu falo, né? Mesmo para um relacionamento, se a pessoa nem você tá solteira, você quer se conhecer, o inglês vai ser uma outra barreira aí para você criar relações mais profundas com alguém. Então, até assim, para ter um date tem que saber inglês. Não tem essa de que eu vou pelo Google Tradutor, que não sei o que, eu vou com a cara. Não, gente, tem que ter inglês. Até para arrumar um crush, tem que ter o inglês. É verdade. Muitas vezes desculpa, pode falar. Não, você ia falar que às vezes o crush, eles têm paciência, né? Porque, obviamente, eles ficam animados, uma menina de outro país. Mas é aquela coisa, né? Se você quer criar relações mais profundas, vai ter que realmente ter o inglês mesmo. Se é uma coisa só de estar ali, diversão, curtindo, beleza. Mas se você quer realmente conhecer a pessoa mais, tem que falar a língua dele, né? A língua mesmo. Não é só a língua do amor, não, gente. Não é só a língua do amor mesmo, não. Agora, deixa eu te falar, o que você faz agora? Você está 3 anos aí. Como é que tá seu inglês hoje? O que você fez para melhorar seu inglês até agora? Como é que foi? Como é que é? Como é que tá seu inglês hoje? Isso ainda... Claro que depois de tanta barreira que você passou e perrengue, além do seu esposo que te ajudou bastante, acredito, hoje como que tá seu inglês? Você se sente segura? Agora você trabalha também aí e tudo mais. Como é que tá o seu inglês hoje, assim?
Meu inglês hoje, né, é um inglês fluente. Eu não tenho dificuldade nenhuma de me expressar, de me comunicar, de dizer o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso, né? Obviamente, hoje o meu foco está no inglês mais robusto, né, que é um inglês profissional, mais voltado para a minha área, mais voltado na área do marketing. Eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho com criação de marcas, né? Tanto com a parte estratégia também, a parte estratégica. Eu acho que meu primeiro cliente foi para mim foi assim, tipo, meu Deus, não acredito. Eu tô trabalhando, eu tô fazendo as minhas coisas em inglês. É assim, nossa, é uma conquista que eu não tenho nem como explicar. Falar uma língua diferente é uma conquista muito grande. O inglês, então, né? Porque é uma língua essencial. Eu realmente foquei, né, em aprender, né? Eu tive aulas particulares com professores, estudei com um curso também que acabou funcionando muito para mim. Eu acho que tem muito a ver com a didática e a forma também como você aprende, o professor que tem sensibilidade, de identificar as falhas, o porquê que você quer aprender. Até hoje eu tenho uma professora de inglês, né? Inclusive, eu tenho bastante tempo. Mas essa minha professora de inglês, o que eu estudo com ela, na verdade, eu acabo nem muito estudando com ela, eu estudo muito escrita. Muito escrita, e aí eu passo com ela pega e corrige. Mas mesmo assim, às vezes eu sinto que ela às vezes tem uma dificuldade, porque eu tenho uma linguagem, minha linguagem é uma linguagem bem informal, e é uma linguagem para o marketing. É como você vai ensinar um médico a linguagem do médico sem ser médico. Como é que você faz isso? Então tem hora que ela fala, Yasmin, realmente você vai ter que aprender aí agora na prática. Você tá entendendo? Vai ter que ir, não tem jeito, é lendo livros, é se jogando, porque são linguagens. Falando, Exatamente. É linguagem específica da sua área. Então você vai ter que realmente se virar aí. Então, basicamente, é isso que eu faço. E quando eu preciso de ajuda, por exemplo, para alguma coisa, pronúncia, mas eu não tenho uma dificuldade, não tenho dificuldade mais, por exemplo, em me expressar, em me comunicar. Obviamente, eu continuo aprendendo. Eu acho que vou aprender pro resto da minha vida o inglês, assim, o português, às vezes, tudo que sentar pra poder aprender, imagine, né? Eu tô muito feliz que hoje você tá fluente, que tá tudo bem, que de tudo que você precisou, você viu o tanto de coisa que você teve que passar para hoje chegar e ver, assim, que você realmente precisa de inglês? Que é essencial, o primeiro passo que você dá, sair do Brasil, tem que aprender inglês. Eu vou viajar, vou pra Disney. Tem que aprender o inglês para isso, para não ser, até não ser enrolado lá fora, tá? Às vezes as pessoas fantasiam muito que saiu do Brasil, entrou dentro do paraíso. Não, gente, não entrou. As pessoas fantasiam demais e acham, né, que as coisas são perfeitas demais estando fora do Brasil. Agora, answer the question, please. Eu vou colocar aqui nas perguntas que a gente já falou demais. Rapidinho, que eu vou ter que liberar também a Yasmin, coitada, que já tá passando a hora dela. Vamos ver aqui, então, a pergunta. Vamos lá. Eu cliquei. O que te fez decidir fazer o programa? Você teve que deixar trabalho bom? Bom, você respondeu isso no início da live, né? Isso. O que você que fez decidir? Que foi a questão dos 3.000 conto para tu ganhar aqui, tu tem que ter o inglês. Foi por isso que ela Exatamente. decidiu ser au pair. Então, vamos lá. Próxima. O programa ajuda para fazer, por exemplo... ajuda... Depende. Se você pegar, de repente, o curso o curso não, a ajuda dos $500 da Host Family, pode ser que ajuda. Teve muitas au pairs que eu conheci que estudou pro TOEFL lá, né? Enfim, ajuda. Tem que ter um planejamento de estudar. Tem que ter um planejamento de estudar antes do programa e depois do programa. Vocês vão continuar precisando da Tamires, tá, gente? Só pra lhe dizer que tem gente que pensa que vai chegar aqui e que o inglês vai evoluir sem estudar. Gente... Não eu vou ter que ser sincera, não, você vai ter que chegar aqui, tem que ter seu cronograma bonitinho, de estudo, de comunicação, e o que ajuda um professor, existe dois pontos, eu estudei tanto com professores brasileiros como com professores americanos, e eu vou lhe dizer que existe duas coisas, a diferença que eu percebi, para mim, com um professor brasileiro e um professor americano. Um professor brasileiro, ele conhece o seu, que a gente chama do accent, né, o seu como não preciso dizer em português, que eu esqueci a palavra, o accent em português. Me ajude aí, Tamires.
O accent. Ah, o sotaque. O sotaque, isso. O professor brasileiro, ele conhece o seu sotaque. Então, mesmo quando você está falando alguma coisa errada, o professor em português, ele vai ser fácil de pegar e entender o que você quer falar. Principalmente para alunos que estão começando no inglês, eu acho que o professor português, ele abre uma porta imensa para você, porque ele te explica uma imensidão com a visão da língua em português que ele tem. Então, assim, traz muita coisa. O professor inglês, ele não tem isso, porque só fala inglês. Ele tem um inglês, obviamente, que fala, né, ele é fluente, porque ele nasceu. Mas é verdade, porque tem muita gente que fala que, tipo assim, ai, o professor nativo é muito melhor do que o professor... Gente, não é assim. Eu acho que o professor nativo... Ele é muito melhor, por exemplo, quando você tem algo muito específico que você quer aprender, o inglês já tá bem evoluído, sabe? Aí o professor nativo possa ser que seja melhor para você. Ou um dos dois não vai fazer diferença. Mas o professor, principalmente, que sabe a sua língua, para te direcionar, principalmente no início e no meio do caminho, olha, é assim, a minha professora mesmo de inglês que eu tive na época, foi quando o meu inglês começou a sair, a puxar para frente, porque ela me entendia. Ela entendia a minha dificuldade, ela entendia os meus sons, ela entendia a minha dificuldade porque eu era da Bahia, então ela entendia o meu accent, que é diferente de São Paulo. Então ela me trazia técnicas que eu conseguia incrementar. Eu perderia tudo isso com o professor nativo, porque ele não sabe da minha história linguística. Entendeu? Então... teve uma aluna minha, ex-aluna, na verdade, que a gente fazia aula de conversação e ela perguntou para mim sobre o Cambly. Eu falei, o Cambly é incrível, você vai conversar com o nativo, eu acho bem legal, você vai ter, né, contato com o nativo. Ela foi lá, ela pagou o Cambly para fazer, ela não conseguiu fazer 1 mês com o Cambly, porque ela falou para mim que lá eles não corrigiam ela. Ela falou, nossa, Tamires, é muito diferente de você. Você me corrige, você fala outras palavras que eu possa trocar. Eles deixam falar errado e não me corrigem, eu me senti muito... sei lá, tipo... Perdida. Perdida, não me corrigiam, enfim. Então, pra você ver, isso que a Yasmin falou, realmente ela tá certa. Não precisa você de ter um professor nativo, porque é melhor do que uma professora que é do Brasil, ou um professor que é do Brasil. Não, isso não existe. Você tem que realmente... Eu acho que estudar inglês depende de você. De verdade. É verdade. Depende de você. E também eu percebo que assim, o método do professor de inglês também, que eu vi até um comentário de uma menina que tinha falado que no vídeo, que tinha falado que a professora fala muito assunto. Eu não vou lhe mentir, eu parei de ter aula com inglês e português, e nativo também, por conta disso. Ele começava demais a querer entrar nos meus assuntos pessoais da minha vida. E falei, querido, eu não tô tendo aula de conversação porque eu não preciso mais desse tipo de aula de conversação. Minhas aulas hoje são bem específicas, focadas para essa questão de business. E ele queria ficar viajando ali. E eu falei assim, gente, essa é outra coisa também que tem que ter muito cuidado com essa questão do professor, porque se você... né, o professor, eu percebo que você é bem profissional nesse sentido, entende ali a questão do aluno, mas tem muito professor que, infelizmente, se deixar, ele vai puxando e levando, e obviamente, vai ser bom, né, para o cérebro do aluno, que ele vai dizer, ai, nossa, né, fiz minha aula aqui de inglês sem fazer, basicamente. Não estou me esforçando. Mas um professor de inglês, ele realmente é focado, ele foca ali no que você precisa aprender. Ele tem uma sensibilidade para te ouvir. A minha dificuldade não é a mesma dificuldade de um outro aluno. Então, assim, eu acho que essa visão do professor é muito boa e de ser realista. Olha, vamos começar aqui. Você está vendo que você está com muita dificuldade no ouvir. Eu estou vendo que você está com muita dificuldade no falar, na sua pronúncia. Com, tipo, o TH tá muito complicado, vamos treinar isso. Então, acho que essa sensibilidade do professor é que leva você pra frente, né? Indicação de material, né? Então, escolher um professor, você é professora, você entende bem o que eu tô falando, e eu entendo esse pro meu ponto de vista aqui de aluna, né? Eu tô amando que você tá falando isso, porque tem gente que acha assim, não, tem que pegar o Cambly, que é um aplicativo de nativo, tem que ser com um professor nativo, que o nativo é melhor, ele vai entender você. Pelo contrário, às vezes o nativo pensa assim, só tá aprendendo, né? Nem preciso corrigir muito. Ou nem corrige, você vai trabalhando mesmo a questão do inglês, né? Professor tem mais. O professor que fala a sua língua, ele tem mais sensibilidade com a sua língua. Então ele tem uma visão mais ampla.
né? O que o outro Amém. professor nativo, ele não tem. Infelizmente, ele não tem. Se você falar alguma coisa e você chegar um momento aí, ai, how can I say that? Como é que eu posso falar isso? Gente, você vai ter que se virar. Ele vai ficar pra sua cara e vai dizer, querido, eu não tô entendendo o que você quer dizer. É química, olha só. Você tá entendendo? Se você tá com um professor em português, você fala, menina, eu tô querendo falar isso. Como é que eu falo? Como é essa palavra? Você tá entendendo? Você pode meio que misturar até você ter como é que eu posso dizer, ter força, né? Eu tô dizendo usando essa palavra metaforicamente, ter força para andar com suas próprias pernas no inglês. Então você pode puxar um pouquinho do português. E quando você não tem, querido, o professor de inglês, ele, que é o nativo, ele vai olhar pra sua cara sem entender nada e você vai ter que se virar. Você vai ter que ir pro tradutor, você vai ter que encontrar a palavra, encontrar um jeito, para que aí ele possa te explicar. Até lá, você já perdeu o seu tempinho na sua aula. Né? Então, uma coisa que você que pode otimizar esse tempo aí de aprendizado também, né? Que digamos assim, você tem 1 hora, 45 minutos de aprendizado e você passa ali 5 minutos tentando lembrar uma palavra, um jeito que você quer falar e você esqueceu, o professor né? O professor que ele fala a sua língua, ele vai ter essa sensibilidade. Então, assim, eu acho que existe os dois pontos, né, que as pessoas podem olhar para isso, que quando eu comecei a aprender inglês, muita gente só ficava, ai, meus professores são nativos. Eu falava, e daí? Né? Eu falava nativo. Falei, querida, eu sinceramente, eu chegou a um ponto em que, ainda principalmente no início, que eu falei, eu não quero professor nativo. Eu entendi que um professor nativo ia ser muito mais difícil para mim entender, para ele me entender e me guiar, entendeu? Então, assim, no final de tudo, você faz sua escolha, você faz sua experiência, mas essa foi a minha experiência, e, honestamente, um bom professor de inglês, que ele fala a sua língua, olha, você otimiza o tempo. O tempo vai ser otimizado, graças a Deus. Obrigada, tá? Obrigada. Olha, foca no conselho da Yasmin. Professor nativo não é o melhor que professor do Brasil. Olha só, responde essa daqui. O programa é eficiente mesmo para aprender o inglês, virar fluente? Olha, ele é eficiente para você até melhorar o inglês que você já tem, tá? Então, não, tenho certeza que o ideal é você estudar muito antes de você entrar. Isso é o pé, sendo bem sincera. E virar fluente, sim, você tem como virar fluente, sim, mas você não precisa fazer o programa só para virar fluente, não, gente. Tem como você ser fluente no Brasil, tá? Mas não precisa fazer. Mas, eu tô no limbo intermediário e eu tô indo sem ao pé. Ótimo, vai fazer o programa. Você tá no limbo intermediário, mas você sabe se virar. Tem bastante coisa para você... Assim, você tem uma bagagem de inglês, você não consegue, você é um pouquinho travada. Sugiro que você faça bastante aula de conversação, que é importante antes de você embarcar. Até para você se virar em aeroporto, se virar nessas situações de emergência que são importantes para você. E lá, com certeza, eu com 8 meses morando lá, eu já tinha inglês básico, já sabia, o meu básico era fluente, eu sabia me virar, conseguia, né, ter, né, uma comunicação, e fiquei fluente com 8 meses morando lá. Por quê? Foi o que a gente estava falando no início. Manter contato com pessoas que não sejam brasileiros, sendo bem sincero, principalmente aquelas amizades, né, tipo, que só quer panelinha de Brasil, Brasil, Brasil. Então, se você quer evoluir no seu inglês, eu sugiro que você tenta se juntar, ser comunicativa, fala bastante, né? E eu tenho certeza que o seu inglês vai melhorar. Se jogar, com certeza. Eu gostei muito de vir aqui contar um pouco da minha experiência, como foi a minha jornada no inglês. Eu falo com muito carinho, eu falo com muito amor, porque eu vou lhe dizer, eu me apaixonei por essa língua, porque antigamente eu não gostava de inglês por conta da escola, então eu me apaixonei por essa língua. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tamires, de conhecer um pouco do trabalho dela. A Tamires é uma pessoa que, apesar de que a gente não se conhece, mas eu sempre meio que admirei um pouco a forma como ela lida com a questão do inglês, a forma como você é dinâmica. E eu percebo que dá para aprender tanto, tipo, só assistindo os seus vídeos, os seus stories, as suas coisas, velho, você faz um trabalho muito, 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 muito massa. Porque é isso aí, é incentivar a galera a falar, é incentivar a galera, sabe, a se mostrar, e você é super carinhosa, super atenciosa. E eu vou lhe dizer, Deus não deixou você ir para aquela família porque ele tinha coisa melhor para você, ele sabia o que ele tinha para você lá para frente, e você merecia coisa muito melhor.
tá? Foi muito bom Muito ter obrigada. cruzado o seu caminho. Eu espero que aí um dia no Brasil, voltando pro Brasil em março, Ai, que visitar minha legal! Passa família no Rio, por novamente. favor. Isso, você mora no Rio? Você mora no Rio? Minha próxima parada vai ser no Rio. Só pra lhe dizer. Então, vai ser no Rio. Vamos marcar pra se ver. Viu? Claro, Muito vamos. obrigada. Obrigada, gente. Tenho um bom Imagina. trabalhar, que eu já tô até um pouco atrasada aqui. Vai não, Mas, coitada, você tá atrasada mesmo. Ó, gente, faz o seguinte, Yasmin, deixa um box lá nos seus stories. Deixa um box lá de questions e as pessoas fazem pergunta para você, caso tenha mais alguma pergunta, enfim. pronto. Faz a pergunta diretamente lá nos stories da Yasmin. Certo, Yasmin? Deixa um box Pronto, lá tá pra certo. você perguntar. Tá? Eu vou fazer Daqui isso. a pouco tem perguntas aqui, enfim. O meu Instagram, ele é fechado, mas eu vou abrir pelo menos por uns 2 dias, tá? Para quem quiser fazer perguntas e tudo, você não precisa me seguir, você só vai lá e comenta, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Imagina, Então, que boa agradeço. tarde. Obrigada por você ter participado, ter jogado aí sua experiência. Te agradeço muito. E eu tô muito feliz por hoje você estar bem e ser feliz, tá? Obrigada pela participação. Obrigada. Foi muito incrível ter você aqui com a gente. De verdade, eu amei, viu? Obrigada. Fica com Deus, tá? Imagina. Fica com Fica com Deus, Deus. gente. Um Tchau. beijo. Bye, Beijo. bye.